Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma manhã de trabalhos do 24º ENACOR e 47ª RAPV. Teremos a partir de agora a apresentação dos trabalhos técnicos, projeto geométrico, materiais de pavimentação, sinalização e segurança viária. Para presidir a mesa, convidamos Marlova Johnson, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para secretariar a mesa, convidamos Diana Denardi, da Controladoria Geral da União. A partir de agora, a presidente da mesa conduzirá os trabalhos. Alô, agora sim tem que colocar. Bom dia a todos. Nós vamos começar então a sessão técnica 3 e o primeiro trabalho, vamos ver se o pessoal está aqui, custos do sinistro de trânsito no estado do Paraná, estimativa simplificada com base na atualização das pesquisas do IPEA sobre custos e sinistros em rodovias do ano de 2021. Está aí, pessoal? Tá, Jefferson, é isso? Por favor, Jefferson. Então, Jefferson Artigas Guerra. Pode começar a trabalhar. Bom dia, eu sou Jefferson Guerra, sou do IDR Paraná, trabalho na Coordenadoria de Tráfego e Segurança Viária e fiz um estudo baseado no IPEA, que faz o levantamento de custos de sinistros. Bom, o meu trabalho foi baseado na utilização do método do IPEA de 2006 e 2020. Também fiz a estimativa de feridos leves e graves dos acidentes estaduais que a Polícia Rodoviária Estadual do Paraná faz, e fiz os custos médios dos sinistros de 2021 nas rodovias do Paraná, tanto federal quanto nas estaduais. E quais são os principais componentes dos custos desses sinistros, né? Bom, esse trabalho começou por conta do Visão Zero, que foi muito bem apresentado ontem pelo secretário do Senatran, em que não é só a responsabilidade do usuário o sinistro, é do projetista, do executor e de quem fiscaliza. Também foi baseado no item 3 da ODS, que é até 2030 reduzir 50% dos acidentes. E depois isso a ONU criou a década de ação pela segurança no trânsito, de 2021 a 2030, reduzir 50% dos sinistros. E principalmente o estudo do IPEA, em que a ideia não é dar um valor para a vida humana, A vida humana e os acidentes ambientais, eles são imensuráveis, mas criar e subsidiar o planejamento estratégico do Estado com políticas de segurança. Bom, a metodologia foi baseada nos dois estudos, os impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito brasileiros. Esse do IPEA de 2006, o levantamento é bem completo, de que ele levanta todos o transporte do acidente até o hospital, ao policial que vai atender, danos de materiais, veículos, etc. E o estudo de 2020 que atualiza esses dados com base no IPCA. Então eu peguei a tabela desse segundo estudo de 2020 e atualizei em base do IPCA até dezembro de 2021. Nele são três principais itens, que são os custos com pessoas, veículos e outros componentes. E é separado as pessoas em ilesos, feridos leves, feridos graves e óbitos, e os veículos mais veículos e o atendimento e o dano à propriedade. E é separado de outra forma em acidente sem vítima, com vítima e com fatalidade. Eles seriam os custos médios calculados pelo IPEA.
Os dados eu busquei da Polícia Rodoviária Federal, que a gente consegue encontrar com facilidade no site, e da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná, em que pelo sistema bateu eu consigo buscar esses dados de forma bruta. Com o levantamento do federal, eu criei um algoritmo, né, que pega todos os dados dos acidentes e joga para essa tabela. Então, eu tenho o levantamento de 2021 naquela planilha do IPCA com quantidade de vítimas e veículos que participaram dos acidentes. E do lado direito é onde eu jogo esses componentes dos valores que eu mostrei lá atrás. E aqui nós vemos os dois principais itens que são mais custosos, que são onde há a vítima, feridos graves, e onde há a fatalidade. Então, quase 196 milhões em acidentes com vítimas e 198 milhões onde há fatalidade. E aqui demonstrando que quase 60% do valor dos custos em acidente são em acidentes com óbitos com fatalidade e feridos graves em acidentes com vítima. E o principal custo dos acidentes de trânsito são as despesas hospitalares, o atendimento, o tratamento de lesões, remoção de vítimas e perda de produção, que dá quase 71% dos custos total. E aqui o custo médio dos acidentes, o principal é quando há fatalidade, que é quase 1 milhão um acidente, o custo médio de um acidente onde há fatalidade. E o total de todos os acidentes federais no estado do Paraná em 2021 foi de 67 milhões. Isso na malha rodoviária de 2.500 quilômetros. Aqui eu trago para as estradas paranaenses. Então já tem uma característica diferente do que o bateu. Ele traz informações inseridas pelo usuário também. Então, quando não há acidente com vítima, o cidadão paranaense consegue fazer um boletim. Não há necessidade da polícia ir lá, então ele faz um boletim online. E aqui eu vou ter um outro problema que eu tive nesse levantamento, é que a Polícia Rodoviária Paranaense não separa em feridos leves e graves. Então, eu busquei na literatura alguma situação e criei também em algoritmos de machine learning tentar descobrir qual que é essa relação. Só que eu fiz tantos trabalhos e tentei encontrar alguma forma, só que eu tinha dificuldade por exemplo, em um acidente com 4 vítimas, o algoritmo me dava 3,5 pessoas com feridos graves e meia pessoa com ferido leve. Então, não teria como utilizar esse termo. Mas o que esse algoritmo me trouxe é a boa correlação principal de todos, que é meio óbvio, né? Mas depois jogando no sistema, ele te traz um método interessante, que essa principal relação, quando há óbito, há mais feridos graves. Quando não há óbito, há mais feridos leves. Só que eu simplifiquei, em vez de trazer para o machine learning, eu trouxe para o box plot e estudei 15 anos dos acidentes federais. Então, em acidentes onde não há óbito, mas há vítima, 25%, em média 23,51% para ser mais exato, são de feridos graves. Então, 1/4 de acidentes que não há óbito são de feridos graves. E o outro, 3/4 são de feridos leves. E quando há óbito, a média seria 51% de feridos leves e graves. Então foi essa correlação que eu encontrei em acidentes federais e trouxe depois para os acidentes estaduais, que eu consegui daí trazer para aquela tabela com quantidade de vítimas e veículos que participaram, que aconteceu o sinistro, né? E depois consegui jogar para a planilha de custos lá do estudo do IPEA, que eu trouxe para o IPCA de 2021, que também é a mesma relação. Em acidentes com feridos graves, 210 milhões. Em acidentes com óbitos, 435 milhões. E aqui uma tabela parecida com os acidentes federais, onde quase 40% são com óbitos, né, com maiores custos, e quase 20% de feridos graves e vítimas. Então é a mesma relação que tem nos acidentes estaduais. Quase 60% são desses dois itens.
Aqui praticamente a mesma relação também lá no federal, quase 70% são associados, os custos associados às pessoas. E o custo médio parecido também, quase 1 milhão. E o total da malha rodoviária de quase 10 mil quilômetros no Paraná deu 1 bilhão 128 milhões, aproximadamente, né? A estimativa do estudo. Finalizando, então, o custo indireto à sociedade foi para quase 2 milhões nos acidentes que ocorreram no estado. Só que, reforçando novamente, o estudo não busca dar valor, não busca quantificar em valor uma vida humana, acidentes ambientais, né? Isso é imensurável, não tem como dar valor, mas que investimentos em projetos, manutenção e segurança possibilitam um retorno, uma recuperação desse valor social de forma substancialmente rápida. Então seria esse o meu estudo. Muito obrigado. Resposta para as perguntas que vocês vão ter agora. Aí vocês podem enviar as perguntas para o WhatsApp e o Jefferson para poder responder futuramente, certo? Parabéns pelo trabalho muito importante para a parte da segurança e esse levantamento que vocês fizeram é o que o IPE precisa mesmo, né? Porque eles não têm condições de fazer por estado, né? Então foi bem importante. Parabéns. Agora a gente vai passar então para o segundo trabalho, né? Que é o uso de tecnologia de scanner a laser móvel para análise de condições funcional de pavimento. Os autores Ivana Maia, Betânia Silva, Donovan Penholato e Maria Beatriz Collier. Quem vai apresentar, então, é a Betânia. Por favor, pode passar. A todos e a todas, eu sou Betânia Queiroz, sou coordenadora de geoprocessamento e geotecnia na Filter Motion Brasil. Sou estudante de doutorado da UFPE, então a gente faz pesquisa na área de cartografia geotécnica. E junto com a Ivana Maia, que é projetista da Filter Motion, e também estudante de doutorado da UFPE em pavimentação, mais voltado para a geotecnia de pavimentos, e 2 engenheiros da empresa, que são Maria Beatriz, que está aí também, e Dona Vapenholato. Fizemos um artigo voltado para uma metodologia de melhoramento, né, de processamento já voltado dentro das normas do DENIT. O nosso trabalho está dividido, né, na introdução, vamos apresentar uma metodologia, um estudo de caso, já aplicado à tecnologia laser scanner, ao estudo da condição do pavimento. Mais voltado dentro o estudo de caso, vamos apresentar a norma do 007, do PRO 007, do DENIT. No entanto, vamos mostrar que essa tecnologia pode ser aplicada a outras normas, como para pavimentos rígidos, não só para pavimento flexível, mas também para pavimento rígido, e outras metodologias que podem também ser aplicadas com a tecnologia do laser scanner. A evolução do laser tem trazido grandes benefícios para dentro da área da engenharia civil. Voltado para pavimentos, a gente tem a questão de utilizar a tecnologia para que métodos com a norma do DENIT, que antes era obtido em campo, com levantamento tradicional, hoje em dia fosse mais informatizado. Então, primeiramente, a gente foi aplicado as fotografias para análise de patologias do pavimento. Depois, a gente tem a aplicação de laser scanner, onde você obtém dados plano e altimétricos, né, vai obter a variação de altitude a partir de dados laser de precisão. E hoje, novas tecnologias, como a implantação da fotogrametria, que são fotografias métricas, onde a gente pode medir as patologias, e juntamente com essa tecnologia, a gente também tem o laser scanner, onde obtém dados altimétricos, onde pode-se observar trilha de roda e outros tipos de informação. Então, é dentro dessa proposta que utilizamos um equipamento
para apresentar a nossa metodologia. O objetivo do nosso estudo é aprimorar as estratégias existentes para o levantamento do visual contínuo, buscando aumentar a precisão no detalhamento em cada patologia encontrada no pavimento. A observação em campo, muitas vezes, quando o observador está fazendo grandes levantamentos, ele acaba perdendo a precisão do levantamento. Quando a gente traz esse tipo de levantamento para um equipamento que é cartograficamente preciso e trazendo as normas da cartografia para a engenharia civil, a gente consegue atingir a classificação que a gente chama padrão de exatidão cartográfica classe A, que é a melhor precisão para os levantamentos dentro da cartografia. Então, esses levantamentos com fotogrametria e com laser scanner, todos os princípios da cartografia, da geodésia, são inseridos neles para poder a gente ter dados precisos e medir as patologias dentro de uma escala que o levantamento exige. Então, o objetivo da gente também é demonstrar a metodologia de levantamento visual contínuo informatizado, tirando esse levantamento do campo e mostrando as vantagens que esse levantamento pode trazer. Conferir maior qualidade e segurança durante os dados que subsidiam o projeto do pavimento, assim como o gerenciamento de pavimentos. Então, a gente tem um histórico onde tem fotografias e dados de nuvem de ponto de toda a rodovia que for levantada. E esses dados não são perdidos, né? Então, daqui a 5 anos você faz o levantamento de novo, daqui a 10 anos, e você vai ter um monitoramento digital das rodovias. A metodologia, inicialmente, a coleta de dados em campo. Essa coleta, como eu falei, não é uma coleta com dados de GPS, de navegação, que seria um GPS de menor precisão, é com GPS geodésico, para poder esses dados do laser ser ajustados ao terreno. Então, esses dados são ajustados com pontos de controle em campo, e a partir daí você passa ao laser para mapear toda a rodovia. Esse equipamento a laser que utilizamos, eles têm tanto dados de foto como dados de laser altimétricos. O processamento dos dados é todo obtido dentro do escritório, então o tempo de processamento, em vez de ter aquele tempo de levantamento bem árduo em campo, a gente processa tudo em escritório e depois os resultados a gente já sai de forma digital nas planilhas de acordo com o anexo C da norma do PRO 007. E aí a gente tem um exemplo do Pegasus 2, que é um equipamento da Leica, onde a gente obtém esses dados, tanto com a fotografia do pavimento, a gente obtém uma abertura até 7 metros, podendo ter ortofoto de toda a plataforma, e tem a nuvem de pontos, que a partir dessa nuvem de pontos, de toda a rodovia, essa segunda imagem da direita é uma nuvem de ponto, não é uma foto. Então, esses dados, a partir deles, é possível analisar todas as patologias. Aqui tem um exemplo de quantos dados são obtidos, né? A câmera 5 e a 6 é a que a gente faz análise do pavimento. Essa é a rodovia que a gente fez o levantamento e está apresentando o estudo de caso aqui no artigo. É uma rodovia no Ceará, no entanto, essa metodologia tem sido empregada em diversos levantamentos que fazemos dentro da Filtri. A observação das patologias. Aqui a gente tem as ortofotos e essas patologias são analisadas de forma digital, né, no computador, onde a gente tem como tirar essas dúvidas com vários observadores, se por acaso alguma patologia ficar em dúvida. Então, todos os levantamentos são divididos em segmento homogêneo, de acordo com a norma tradicional. No entanto, isso é feito em ortofoto, que são fotografias métricas, no formato digital. Essas patologias são medidas e, depois da medição, são classificadas de acordo com a sua com a observação de quem está analisando,
E fazemos o anexo C, que já é o resultado, um layout, que já sai de forma digital, esse layout, a partir dessa classificação que foi mostrada anteriormente. Então, essa classificação ele já está de acordo com o anexo C do DENIT, da norma 007 de 2003, e, a partir daí, todas as patologias da norma são analisadas pelos observadores a partir das ortofotos. Outro resultado que também pode ser analisado é também questão do cenário de ocorrência de trincamento, de desgaste e trilha de roda dentro desses dados. Como são dados hoje em dia que o método Medina exige essa observação, temos dados métricos precisos e que podemos obter de forma muito mais rápida do que se fosse obtido um levantamento em campo. Então, aqui a gente tem o percentual por unidade, segmento homogêneo e por tipo de patologia. Por fim, os defeitos registrados no estudo de caso do Ceará foram quantificados e viabilizaram o histórico da condição de superfície da rodovia. Isso é muito importante para subsidiar os projetos e termos grandes levantamentos de forma mais rápida. A modernização, com o avanço da tecnologia, é algo necessário para termos a avaliação da superfície de pavimentos. Ela acarreta ganho na produtividade, como eu já falei, aumentando a confiabilidade dos dados e consolidando o armazenamento de informações para gerenciamento de rodovias. E esse tipo de levantamento, no caso desse, a gente tem uma observação que a gente teve muito mais rápido o resultado final do que se fosse fazer o levantamento em campo. E em questão de tirar a dúvida, tanto o projetista como qualquer pessoa que for trabalhar com esses dados, tem os dados de forma digital, que pode trabalhar em escritório e tirar qualquer dúvida de levantamento, que no levantamento convencional ele não teria. Os defeitos registrados. Aqui estamos as referências que trabalhamos nesse artigo. Fizemos um estudo avaliando todas vários históricos de levantamento, desde a fotografia até o laser scanner, porque o equipamento que utilizamos é um laser scanner que tem aerofotogrametria, então utilizamos dados de fotografias ortométrica e dados altimétricos para fazer esse tipo de análise em processamento de dados. Então, a Filtre hoje trabalha com esse tipo de tecnologia e estamos fazendo mapeamento em diversas rodovias com muito mais agilidade. Então, isso aqui é um exemplo de uma nuvem de ponto de uma rodovia pedagiada, que fazemos o monitoramento, a cada 6 meses passamos nessa rodovia e analisamos as patologias que existem nessa rodovia. Então, agradecemos a todos, Parabéns, muito bom trabalho. Trabalho muito útil, já aplicando toda essa metodologia nova que a gente tem à disposição. Parabéns. As perguntas, da mesma forma, vocês vão poder fazer por WhatsApp, e depois a Betânia vai poder responder, certo? Então, vou chamar agora o nosso terceiro trabalho, que é Efeitos do envelhecimento ultravioleta sobre as propriedades reológicas de ligante asfáltico modificado com TiO2. Quem vai apresentar é a Ana Letícia Macedo. Mas tem os outros autores, que é o Paulo Germano Tavares, Marinho Filho e a Leda Lucena. Ana Letícia, bom dia. Tudo contigo. Obrigada. Tem 15 minutos e ela já Bom dia a todos. Eu sou Ana Letícia, sou aluna da Universidade Federal de Campina Grande. Juntamente com os autores Paulo Marinho e Leda Lucena, a gente fez esse estudo
sobre o efeito do envelhecimento ultravioleta sobre as propriedades reológicas do ligante asfáltico modificado com dióxido de titânio, na Universidade Federal de Campina Grande. A nossa introdução ela está dividida a nossa apresentação ela está dividida em introdução, materiais, metodologia, os resultados que nós obtivemos e as conclusões a partir desses resultados. Acho que deu erro no slide. Enfim, a gente tem que, com a crescente na quantidade de rodovias pavimentadas, a gente também nota que há um aumento nas patologias associadas a esses pavimentos. Entre essas patologias, a gente tem as deformações permanentes e as trincas por fadiga, que são os objetos principais desse estudo, dado que essas patologias estão associadas à reologia do ligante. Então, as propriedades do ligante elas demonstram capacidade em alterar as propriedades relacionadas a estes defeitos. Como a gente pode ver no gráfico, que relaciona o ligante asfáltico, os materiais, tanto o ligante como o agregado, aos defeitos no pavimento. A modificação de ligante asfáltico ela vem sendo amplamente utilizada a fim de reduzir estes defeitos nos materiais, de melhorar o conforto do usuário, melhorar a qualidade da rodovia como um todo. Então, a gente tem que alguns estudos já mostram que essas modificações dos ligantes asfálticos, elas reduzem a frequência de manutenção e aumentam a vida útil de pavimentos sujeitos a condições severas. E, dentre os tipos de modificação, a gente vem sendo amplamente utilizado o uso de nanomateriais como aditivos de ligantes. Alguns estudos já mostram resultados satisfatórios, porém, a maioria cita a dificuldade que há em fazer com que haja uma boa dispersão dessas nanopartículas, dadas que ela tem uma energia superficial elevada. Então, dentro dessas nanopartículas, a gente tem o dióxido de titânio, que o titânio ele é o 9º material mais abundante do planeta e ele apresenta características de estabilidade, de resistência a agressões químicas, a degradações térmicas e por exposição à radiação ultravioleta. Então, alguns estudos já mostram que até 5% de adição desse material ela pode favorecer a mistura com relação à deformação permanente. Os materiais utilizados por nós nessa pesquisa foi o ligante asfáltico virgem, classificado como 5070, e as nanopartículas de dióxido de titânio, que essas nanopartículas elas têm 3 tipos de estrutura cristalina, e entre eles, que são o rutilo, a anastase e a broquita. A gente utilizou o rutilo, que desses 3 ele é o que possui maior estabilidade, maior resistência a danos por temperatura. E a gente, para caracterizar esse material, para garantir que ele está dentro do que é proposto como nanopartícula e garantir sua pureza, a gente fez os estudos de composição química e granulométrica através de difração a laser e de fluorescência raio-x. Então, através disso, a gente teve que o material ele tem elevada pureza, assim como suas partículas elas estão próximas ali aos 100 nanômetros. Então, confere com o que a gente espera desse material como sendo nanopartícula. A gente também fez as curvas de análises térmicas, diferencial e termogravimétrica, que mostraram que o material ele apresenta uma baixa perda de massa, cerca de 2,5%. Então, a perda de massa ela só vem ser mais relevante em temperaturas acima de 300 graus Celsius, o que não é de nosso interesse, digamos assim, não é objeto do nosso estudo. Essas temperaturas estão elevadas. E a metodologia aconteceu da seguinte forma. A gente fez a adição do dióxido de titânio a essa mistura com agitador de cisalhamento por 1h30. A partir dessa modificação, a gente fez toda a caracterização desse ligante, caracterização físico-reológica, ensaio de FT. Então, a gente submeteu essas amostras a envelhecimento na estufa FT4
Em seguida, a gente moldou as amostras, como pode ser visto. Para a exposição UV, esse molde dessas amostras ele foi feito dessa forma, porque já é o padrão que a gente utiliza no nosso reômetro, então elas já foram no padrão para os ensaios que iriam ser feitos posteriormente. E também foi colocada nessa superfície deste molde, superfície de alumínio, a fim de... Toda essa etapa ela tem o objetivo de submeter essas amostras às condições mais próximas da realidade possível. Então, tanto as amostras envelhecidas, no envelhecimento a curto prazo por RTFO, quanto as expostas a UV, elas foram caracterizadas. Então, a gente fez o FT, fez MSR, fez LAS e fez PG, o grau de performance. Bem, os resultados de FT, que ele busca caracterizar quimicamente esse material, o FT, ele pode notar estresse oxidativo nessa mistura, então, o quanto ela oxidou, ele indica alterações na composição química do material como um todo. Então, através dos espectros, tendo em vista que diferentes moléculas elas vão apresentar diferentes espectros, então, ele indica isso. Este gráfico, ele mostra o ligante puro e modificado antes da exposição UV, então a gente vê que teve pouca alteração nos picos com a modificação. Aqui a gente tem o gráfico para o envelhecimento a curto prazo na estufa RTFO, que a gente vê que também não teve grande alteração nos picos da espectrometria. E o envelhecimento ultravioleta. No envelhecimento ultravioleta, a gente vê que nos espectros que dizem respeito à oxidação, a gente vê uma diminuição. Então, isso mostra que a adição de dióxido de titânio, ela tem essa capacidade de diminuir os danos da radiação ultravioleta a essas misturas. Os ensaios de viscosidade rotacional, eles nos mostram, como já esperado, que a adição do dióxido de titânio nesse ligante vai torná-lo mais viscoso. É esperado, tendo em vista que a gente está adicionando partículas sólidas a esse material. A gente também pode ver que o envelhecimento a curto prazo por RTFO torna o material mais viscoso também, o que já é comumente visto em estudos que fazem esse envelhecimento, já que o envelhecimento torna o material menos viscoso. E a gente também pode notar que a mudança de 3%, 4% e 5% nesses teores, ela não muda a viscosidade. Isso a gente atribui ao fato da energia superficial que eu falei ali no início, porque quando vão se incorporando maiores teores, a gente notou que tendem-se a formar grumos. Então, acontece dele não misturar tão bem, por isso a gente não vê essa diferença entre os teores. Grau de performance, a gente percebeu que até um mês não houve mudança significativa. Após 2 meses, o que é comum com o envelhecimento do material, o grau de performance ele aumentou. O índice de envelhecimento ele avalia a susceptibilidade desse material ao envelhecimento. Então, a gente vê que a adição do dióxido de titânio ela torna o material menos suscetível ao envelhecimento quando comparado às misturas utilizando ao ligante novo, né, virgem, sem a modificação. A gente também tem o MSR. No caso do MSR, das recuperações elásticas, os gráficos, até pelo material que a gente incorporou, como não foi polímero, o gráfico não apresentou grandes diferenças. Então, no lugar do gráfico de recuperação elástica, a gente apresentou o gráfico de compliância não recuperável, também chamado JNR, conhecido. E a gente mostra que essa compliância não recuperável, ela foi diminuindo com a incorporação do dióxido de titânio, ou seja, a incorporação, a adição do dióxido de titânio, ele torna o ligante menos suscetível a deformações permanentes. E o LAS teste, ele determina o parâmetro A. O parâmetro A, ele determina o esforço aplicado a fim de provocar fadiga nesse material. E
ele relaciona isso com o envelhecimento. Então, nesse gráfico, a gente pode ver que a adição do dióxido de titânio, ela aumentou esse parâmetro, ou seja, tornou o material mais resistente a esforços por fadiga. Bem, dados esses resultados apresentados, a gente tem que os dados de FT eles não indicaram alterações significativas entre os ligantes modificados com as nanopartículas de dióxido de titânio e o ligante virgem para envelhecimento a curto prazo em estufa RT4. Para os ligantes expostos à radiação ultravioleta, a gente verificou que quanto maior o teor da adição dessas nanopartículas, menores vão ser as bandas representativas quanto ao envelhecimento. E quanto à análise reológica dos ligantes, quando submetidos ao envelhecimento UV durante os 3 meses, a gente tem uma menor taxa de envelhecimento e uma menor susceptibilidade a deformações permanentes. E quanto aos testes reológicos de PG, o LAS teste, o MSR, a gente pode perceber que a dispersão das nanopartículas, ou seja, aquilo que lá no início a gente falou que outros autores eles já vinham notando essa dificuldade na dispersão das nanopartículas, realmente ela se reproduziu também no nosso estudo. Então, ele é um problema que deve ser melhor avaliado e que deve ser estudadas formas de realmente garantir uma melhor dispersão desse material. Porém, ainda assim, a gente notou que a adição desse material ele apresenta uma interferência positiva nessas misturas, então ele causa ganhos como a gente esperava. Eu agradeço a todos, convidar a todos para conhecer Campina Grande, o maior São João do mundo, conhecer também nossa universidade, a Universidade Federal de Campina Grande. Qualquer dúvida, se alguém quiser falar algo sobre o trabalho, pode entrar em contato comigo ou com minha orientadora. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, Guria. Muito bom o teu trabalho. Continue com as pesquisas. Muito bom. Parabéns. Bom, então, a gente está encerrando agora, né, porque as perguntas vão ser feitas, então, através do WhatsApp. E a Ana Letícia vai poder responder futuramente. Obrigado a todos e vamos continuar no evento.